Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar. Nós temos 19 graus, litoral sul aqui de São Paulo, sexta-feira, 14/7/2023, 10 horas e 51. Eu desejo um ótimo pregão a todos, muita saúde e paz e que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. Racional do YouTube, bye bye bye, no mini índice. Eu entendo que é um movimento corretivo. O setor bancário, consumo está em queda, mas é algo momentâneo que acontece, queridos. Nós tivemos as vendas no varejo e elas vieram abaixo do esperado. Agora às 9 horas, subiram 1,3 no ano e avançam 0,8 em 12 meses. O mercado esperava algo melhor e cai 1% em maio, ante maio de 2022. Né? Então é um dado fraco realmente, né? Mas que provavelmente não impedirá o mercado de subir, digamos assim. Então uma queda, vamos ver aqui, o resuminho. É um dado muito importante. Estão vendo o varejo cair 1% em maio ante abril. O resultado foi mais negativo que a mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, que apontava recuo de 0,2. O intervalo era de 0,8 a 0,7. Em comparação com maio de 2022, sem ajuste sazonal, as vendas tiveram baixa de 1%. Então, mas não é nada que seja... A gente está num período aqui no Brasil de virada, digamos assim. A gente vai ter em agosto o início de cortes da Selic. E justamente tem tudo a ver, né? Esperava-se o quê? Né? O varejo aquecido, né? Então, não. O varejo aquecer-se-á a partir do momento que a gente tiver corte de juros, simples assim. Então, eu particularmente penso, observando primeiramente aqui um gráfico de 60 minutos, que nós estamos diante da formação de um fundo. A gente falou em compra ali 119, 880, que a gente pode ter uma alta até 120 e 300 durante a gravação, que seriam 420 pontos, correto? Então vamos ver se esse racional será materializado. Eu acredito até numa alta, nesse pequeno topo. Aqui repicou, desceu, repicou. Então 120, 405. Eu penso que a gente pode ter uma alta até 120, 405 durante a gravação, porque o mercado está volátil. Então 120, 405 menos 119, 880. A gente está falando em 525 pontos no intraday, como se a gente estivesse numa imersão, simulando um treinamento, um desafio ou alguma coisa do gênero. Ok? Eu gosto sempre de estudar aqui no site do Carlos Martins, Unibroker, como é que está distribuída, só que não está atualizando, infelizmente, hoje. Não está atualizando aqui para o dia 13, é uma pena. Para a gente ver a distribuição da queda, mas enfim, seguimos em frente. Eu fiz ao longo da semana as carteiras internacionais. Vocês podem ver que ontem eu até chamei de pit stop esse movimento do mercado, né, para voltar a subir. Nós fizemos as carteiras internacionais e ontem a carteira Pocket. Hoje eu vou fazer a Ouro. Então vai ficar faltando a Desafios e a Nacional. Tá bom? Então já vou começar pela Ouro. Depois eu volto aqui nos nossos queridos amigos do YouTube. Então entre hoje e domingo eu faço a Nacional e a Desafios também. Sem ficar bem equilibrado, YouTube e Telegram também. Então, naturalmente, né, um pregão de queda, a gente vai ver aqui algumas oportunidades. Falemos então de Semin. Semin, na minha visão, é compra, porque está sobre uma LTA importante, formando fundo, uma simetria que indica aqui que será um V, provavelmente. Hoje eu estou tomando aqui o meu Red Bull Açaí Edition. Coisa a gente pode observar aqui no gráfico semanal, uma força evidente, expressiva.
próximo objetivo 21,18. Professor, dá para entrar agora? Até dá, só que você está pegando o foguete lá no alto já, né? Mas tem espaço sim por simetria. Né? Topos e fundos ascendentes, aqui foi uma típica correção no tempo, clássica. JHSF eu sou suspeito para falar, eu acho que é um dos ativos mais descontados, pronta para uma entrada, inclusive. Por exemplo, hoje, se eu recebesse um dinheiro inesperado, alguma coisa extra, eu fosse escolher 3 ações de todos os portfólios para entrar, o JHSF receberia uma boa parte desse valor, significativa. Aí nós temos Quero Quero, uma baita oportunidade. Para quem, por exemplo, hoje pensa em Via Varejo ou Magazine Luiza, eu acho que Quero Quero é um case muito melhor, né? Ela saiu de 6,97 para 5,60, uma ótima oportunidade nesses níveis. Natura, eu também acredito que seja. Ela está fechando um gap, testando o topo anterior, a 15,86. Então hoje eu sou muito mais Natura e Quero Quero do que Via ou Magazine Luiza, por exemplo. Muito mais. Pets é uma ação que a gente não tem grandes expectativas, mas o que a gente deve fazer? Quando o mercado atingiu 126 mil pontos, a gente vai liquidar tudo, né? Vai manter só o milho como operação pública e montar as carteiras novas com o grupo fechado. Eu não tenho uma grande expectativa sobre Pets. Eu não sairia agora, não faz muito sentido sair, mas ela não firma alta, né? A empresa passa por um momento de expansão, eu sou fã da marca, tem um nível de alavancagem realmente elevado, então não temos grandes expectativas, assim, sendo bem sincero. E é normal, pessoal, um ou outro ativo da carteira, você não ter o resultado esperado, isso é absolutamente normal. Porto Belo, ela entra no time da JHSF muito, mas muito barata. Né? Quando a Porto Belo começar a acelerar, ela já tem um ombro-cabeça-ombro invertido aqui, acionado, rompeu um pivô a 7,88, faz agora um pullback, mas é uma ação para R$10 no curto prazo, quando o mercado começar a subir de verdade, os estrangeiros estão virando a mão para compra agora em julho, e Rail é uma boa opção para quem quer um ativo moderado, né? Ela passa por uma correção, então deve tomar fôlego aqui para romper as máximas recentes. Ela não é uma ação exatamente conservadora, mas não é aquele ativo volátil que traz um risco maior, né, frente a uma possibilidade maior de lucro também. Uma ação moderada. E é um mastro bandeira, se você observar sob a ótica do semanal. Mastro bandeira em Rail 3. Aí eu chego em Honey, que está renovando máximas históricas, uma leve correção, uma boa oportunidade para quem gosta de ativos em tendência, e sim H3, também excelente oportunidade, ela entra no time da JHSF da Porto Belo, teste de cabeça de pivô a 9,30, está um pouquinho abaixo, tem médias, LTA, tem vários elementos para segurarem o preço, então oferece uma entrada descontada. Ok, e Vale, que está desenvolvendo fundo, deve ser protagonista da busca pelos 126 mil pontos, agora no mês de julho. Eu vou traçar aqui na Vale uma linha de tendência. E percebam que ela está quase colada. Se romper, mostra força, aí deve acelerar o processo de recuperação. Muito bem, agora eu vou prestigiar nossos queridos amigos do YouTube. Se você puder deixar seu like, comentário, se inscrever no canal, eu fico muito feliz e honrado, é uma forma de reciprocidade. Ok? E assim nós vamos caminhando dia após dia. O Thiago deixa o like, Eduardo Fraga, boa tarde, queridos amigos, muito obrigado. César Paulo, nosso querido amigo de Brasília, fala Wagner, espero que esteja tudo bem contigo, por aqui tudo ótimo. Ele pede a VEG3, está no fundo de dezembro de 2023, é uma super empresa e apesar dos negócios em alta, continua cedendo. Pode comentar, por favor, peço também a análise de Tupi, Home, grande abraço. Então vamos lá, VEG3 na tela. A VEG, César, dificilmente eu discordo, né? Mas é uma empresa cara.
né? Mesmo com essa queda ainda é cara. Só que tem aquele negócio. Uma coisa é comprar a 42, uma outra a 36. A 36 eu acredito que justifica uma entrada. Sendo bem sincero, ela está realmente, provavelmente formando um fundo duplo. Você apontou de forma muito inteligente o fundo de 2023 aqui em dezembro. A gente poderia falar, mas ela está com gap aberto. Não está, já tinha fechado em dezembro e é um fundo duplo em formação. Eu entraria? Não. Eu não entraria. Mas entre a compra e a venda, sem titubear, é compra. Né? No caso de Tupi, é um movimento mais favorável. É aquela velha movimentação. Sobe, afunila para explodir depois. Então aqui dá até para traçar uma linha de tendência de baixa. E dá para traçar uma linha. Meu filho estava falando de Tupi outro dia, o que eu achava, eu estava olhando o papel. Então, por exemplo, entre VEG e Tupi, eu prefiro Tupi. E aí a gente chega em Home 3, que faz parte de uma das nossas carteiras. Eu sou da área, né, pessoal? Engenharia, técnico em plásticos, técnico em eletrônica. Trabalhei na indústria há 10 anos aqui no Brasil, Hong Kong, Taiwan, Alemanha, Holanda, Espanha. E a Home era uma das estrelas, né, da Feira do Plástico, Feira da Mecânica. Deve ser ainda, eu acredito, é uma grande empresa, interior de São Paulo. Eu acho que em Santa Bárbara do Oeste que ela fica, ou Americana, né? Eu lembro que nós tínhamos um amigo, Paulo Garrido, que era de Santa Bárbara, ele estagiou na Home. É de Santa Bárbara ou Americana, aquela região. E eu também acredito que seja uma oportunidade muito interessante, mais do que VEG. Agora, eu vou te ser bem sincero. As três são ótimas empresas. Se você colocar dinheiro nas três pensando em médio prazo, é muito difícil dar errado. Mas qual que é a minha preferência? A Home. Ok? Então essa aqui é a minha preferência, seguida por Tupi e depois VEG. Cabo Frio, bom dia, professor. Como operar um papel como o Rapt, esperando uma correção abrir posição na compra, mas parece que não quer corrigir. Ele pede a BCB4 e pose. Perfeito, vamos lá. Vamos falar de pose primeiro. Positivo, que faz parte do nosso portfólio. E amanhã tem Corinthians e que maravilha é o futebol, né? Ontem o São Paulo e Palmeiras, um jogaço. Amanhã tem Corinthians e América. Eu adoro Minas Gerais, Uberaba, Uberlândia, adoro BH, queridos alunos e amigos. Então eu vou pegar leve no palpite. Amanhã Corinthians 7, América 0. Cássio vai fazer o último gol de bicicleta. Então a gente vê aqui o teste de um topo anterior. É uma situação de compra, na minha visão. Tem uma região que se rompida vai posicionar o preço, que é 8,84. ABCB4. Setor bancário. A BCB4 Cabo Frio é exatamente o caso de correção. Corrige até o topo anterior, marcado aqui dia 14 de fevereiro, 17,93, situação de compra. E sobre Rapt, muitas vezes o momento de você entrar no ativo passou. Né? Às vezes ele não dá brecha. Acontece. Né? Então, por exemplo, o Rapt é para seguidores de tendência, mas aí eu volto com aquela pergunta. Você acha, por exemplo, que hoje vale a pena comprar o topo em Rapt ou estar no ativo de renda fixa? Ou comprar Vale, por exemplo? É uma boa questão. Tem um topo anterior, 10,44. Aqui é uma resistência. Um outro a 10,49, cujo rompimento projeta 15. Então eu acredito que para quem pensa em médio prazo, longo prazo, vale a pena. Para aquele investidor mais curto, aí há controvérsias, mas é uma tendência de alta. Hoje, por exemplo, está caindo 3,75, hoje é um dia de brecha, então vale entrar. Você tem uma queda de quase 4%, então é pegar e tocar a boleta a mercado, é o meu pensamento. Ok? User, aqui não aparece o nome, boa tarde, professor. Qual a sua previsão para realizar os ativos de sua carteira? Tem algumas, obrigado desde já. A previsão é perto dos 126 mil pontos. O dólar a gente vai tocar independente do índice. Bateu no 4,740, se realmente descer até ali, é provável que sim, a gente realiza lucro, 750 pontos.
Agora, as carteiras é em torno de 126. São, inclusive as internacionais eu vou liquidar junto para poder lançar em seguida a imersão 15. Qual que é a minha ideia? Na semana que o mercado atingiu 126 mil pontos, zerar tudo. Carteira nacional, internacional, pocket, ouro, desafios e a Fly USA. E aí ficar uma semana fazendo o lançamento sem posições, aí fica uma semana lançando, explicando tudo para os alunos de forma tranquila e serena. Aí na semana seguinte, faz as aulas ao vivo da imersão. Tipo, fica de segunda a sexta lançamento, sem posições em carteira, só o milho. Aí na quarta e na quinta da semana seguinte, ou terça e quarta, faz as aulas. E aí monta as carteiras, né? O pessoal vai ter um período em cortesia no grupo, tal. Quem fez a imersão 14 vai ganhar 15, sem nenhum tipo de custo, mesmo, não é pegadinha, não tem nada. E a galera que quiser entrar no grupo fechado, permanecer conosco, vai ter oportunidade com uma baita oferta que a gente já montou aqui. Alex Paiva, boa noite, professor. Estamos em uma fase que, não sendo uma ação de commodity, está difícil de achar ação descontada. O que acha de FESA? Vamos lá, Ferbasa. Eu concordo. Existem menos opções, mas tem opções ainda com desconto. Só que a gente está mais perto de realizar lucro do que qualquer outra coisa. Por exemplo, Ferbasa é descontada. Não, eu tenho um aluno, foi meu aluno de várias turmas, 2008, 9, 10. Até um tempo atrás, a gente tinha um contato mais próximo, assim. Hoje ele está numa empreitada em Singapura, inclusive falou que é um país maravilhoso, você não pode jogar lixo no chão que é multado, super organizado, desenvolvido. Ele vendeu alguns negócios que ele tinha no Paraguai, de mineração de criptomoedas, está investindo em Singapura. E ele tinha muito desse ativo, mas muito mesmo. E aqui é uma simetria, é um ombro, cabeça, ombro invertido velado, quer dizer, uma cunha. Por exemplo, essa é uma oportunidade descontada, tem gap aqui em cima. Você matou a charada. Patrícia Takai, bom dia, professor. Poderia analisar Mobile Netflix para entrada no swing? Claro. Mobile, parecendo cebolinha aqui, Mobile 3. Outro dia eu fui com a minha família na loja da Mobile ali em São Bernardo. A gente comprou uma coisa ou outra, mas não empolgou não. Independente disso, é uma grande empresa. Saiu de 1,70 foi a 4,81. Eu comentei que você vê muitas vezes você acha que o ativo está ali numa situação morosa, não pode reagir, ele reage. Ó, padrão da alavanca, primeiro sinal, bandas de Bollinger justapostas explodiu, aumento de volume e depois acionou um pivô rompendo 2,38. Agora, a ação ela estava outro dia, em abril, 1,70 e ela quase triplicou aqui. Né? É uma situação interessante para entrada. Eu acredito que ela continue subindo. Mas será que vale o risco? Né? Por exemplo, pegar num dia corretivo, está caindo 10%. Por exemplo, esse dia, que caiu 9,27 dia 3 de julho, eu entraria. Ela saiu de R$ 4,00 praticamente no dia seguinte, está 4,82. Nesses níveis eu até entraria, mas com stop curto e acompanhando o ativo o tempo inteiro. Vale a pena? Talvez. A entrada realmente de ouro foi lá embaixo. E Netflix 34, nós temos a Netflix nos Estados Unidos, essa é a BDR. Então, se a gente tem Netflix lá fora, eu acredito que é uma boa oportunidade sim. Também, a entrada ouro, ela foi lá embaixo, né? Só que acionou um pivô no semanal 39,26 e não tem resistência, pessoal. Olha, você olha aqui no gráfico, não tem resistência. Então essa sim é uma entrada interessante. Mas é uma entrada extremamente descontada, lá embaixo não, mas ela é mais técnica, digamos, do que Mobile, ok? Obrigado, Patrícia, Alex, user Cabo Frio, aparece como user assim quando não tem o nome. César, Eduardo e Thiago que enobrecem assim a nossa gravação. Ok. Maravilha, ativos fixos aqui na tela agora.
Santander, eu tenho restrições em razão do processo no STF, provisionamento que eu já expliquei nos últimos vídeos. Eu não trabalharia vendido, a venda boa foi aqui no rompimento falso da linha de retorno, mas eu não compraria, né? Vocês sabem quais são as nossas preferências, ativos que nós temos em carteira. O primeiro é Bradesco, eu acho mega descontado, rompendo aqui uma cunha, e BPAC. A gente tem uma ação mais ousada e uma ação mais conservadora. Então deve continuar subindo. O BPAC é uma boa oportunidade para quem quer um ativo conservador, na minha interpretação. Aí B3SA3, aqui na tela. Então a B3SA3, ela abriu oportunidade nessa correção, deve continuar subindo, porém lentamente, é um ativo complicado de trabalhar, eu particularmente não gosto. E aí, Petro 4, deve seguir no ritmo devagar e sempre. A gente optou também por não ter exposição a Petro ou ao setor em si. Vale nós já estudamos, aí fica faltando Itaúsa, ITSA4. Também uma boa para quem busca bater renda fixa, mas eu não entraria, eu acho um ativo muito lento. As entradas nesses ativos, pessoal, por exemplo, aqui, quando a gente teve o Arame em março, quando a gente teve o teste do topo anterior, perto das máximas, ela deve continuar subindo. Mas vale, por exemplo, o risco, em vez de colocar a grana em renda fixa, por exemplo, você tem que pensar dessa forma, talvez até sim, porque as moedas são justapostas, tem um bom volume, pode indicar um movimento um pouco mais forte à frente. E Itube 4. O mesmo raciocínio. Por exemplo, Itube para guerrilha, para entregar R$30, é uma possibilidade. Pegar um pedaço aqui do movimento, tem uma simetria em U, então pode fazer sentido sim. Ok? Então, agora eu vou fazer aquele pente fino. Hoje eu vou fazer de ordem inversa, que eu vou falar dos astros primeiro. O primeiro é Small 11. É um tipo de correção que significa, na minha visão, na minha humilde opinião, oportunidade, porque você tem uma correção com decréscimo de volume, então é provável que quando começar a subir o volume tenha incremento, ele aumente. O IFNC é um movimento absolutamente normal, a ideia aqui de um mastro bandeira, na cabeça do martelo aqui 12194, está acima. E o setor imobiliário, promissor, mercado aquecido, né, topos e fundos ascendentes, correção até a média de 5 absolutamente admissível. E o IMAT deve ser protagonista desse movimento de alta, rumo a 126 mil pontos. Fez uma acumulação clássica, rompeu a média de 21 e tem amplo espaço para subir, pelo menos até 5,678 no curto prazo. O índice de energia comporta-se de forma absolutamente moderada. Ele comeu o lanche antes do recreio, como eu costumo brincar, né? Ele subiu antes dos outros astros. Quem são os astros? Small 11 e FNC, que é do setor financeiro, imóvel, setor imobiliário, IMAT, materiais, energia e consumo. Então é normal que hoje a gente tenha o índice de consumo um pouco mais pressionado, né, em razão das vendas no varejo. Mas, pessoal, não tem novidade. É claro que as vendas no varejo viriam fracas. Qual que é a solução, entre aspas? Inclusive, abre margem confortável. Corte da Selic. Então, as vendas no varejo fracas, para mim, elas cravam um corte de meio ponto em agosto, ou 50 pontos base. Se a gente tivesse, por exemplo, vendas no varejo aquecidas, você poderia dizer que cairia só a Selic em agosto 0,25. Então, ela deixa o Banco Central confortável para cortar 50 pontos base. Essa é a leitura. Então não faz sentido a gente pensar que o mercado vai deixar de subir, que ele vai enfraquecer por causa desse dado. Entende? A interpretação dos fatos é que faz a diferença. É por isso que eu não acredito que um robô possa substituir um trader. Porque o robô não tem capacidade de fazer essa leitura. Nem as pessoas, em sua maioria, têm. Imagina o robô, com todo respeito, né? É isso que diferencia um trader do outro, porque na interpretação diferente daquilo que é óbvio, você traça e segue com a sua estratégia, enfim, incrementa a posição. Então, Bolsa do Japão tem um alargamento,
O Japão acho que entregou o que tinha para entregar no curto prazo, deve passar por um momento errático mesmo, marcou máximas em 33 anos recentemente. Bolsa de Xangai rompendo uma LT bem importante, logo menos deve deixar para trás 3247, se não um pivô. O minério, para vocês terem uma ideia, ele já negocia, né? Isso é curioso, com data de segunda, é o minério Singapura, deixou esse fundo triplo para trás, que eu vou até apagar. Eu tenho feito à noite estudo do minério, os alunos gostam, então percebam um aumento de volume, tem mais espaço para subir sim. Isso é bom, abre uma expectativa positiva para a próxima semana. Por exemplo, vamos ver aqui, a gente tem o minério na semana subiu 6,16. O petróleo negociado em Londres está rompendo a média de 21 no semanal, subiu 2,95. E na NYMEX em Nova York rompeu a média de 21, subiu 3,26. Então as expectativas para o Brasil na próxima semana é de alta, semana verde. Então temos uma boa expectativa e bastante otimismo. Ok? Ótimo. Títulos americanos de 10 anos. Na semana caíram 6,66. Por quê, pessoal? Porque o mercado está entendendo que vai ter só mais um aumento de juros nos Estados Unidos. Aumenta agosto, acabou. Né? Índice de tecnologia Nasdaq, por exemplo, alta, está na máxima da semana, subindo 3,99. Você estuda aqui o S&P, subindo 2,89. Então não tem baixa no exterior, como muitos cantaram a bola, vai derreter no exterior e vai jogar o preço para baixo no Brasil. Que baixa? 2,47 Dow Jones. Então a leitura da galera que está baixista aí foi equivocada. O VIX está sobre uma LTA importante. O BZQ inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Não tem nenhum sinal de fundo, nada que ameace a nossa ideia de alta aqui para o Brasil. Muitas vezes o BZQ pode sinalizar alguma coisa diferente. Está até abaixo de uma LTA, que eu estou traçando agora. Aí nós temos o EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. Eu trago aqui o semanal, a gente vê claramente o Mastro Bandeira subindo 1,41 na semana. No diário prestes a romper parte alta aqui de um alargamento. Bolsa do Reino Unido na tela. Ó, vejam, por exemplo, no semanal a recuperação que a gente teve na Europa. Ó, muito forte o candle, ele neutraliza o candle da semana anterior. Então alta de 2,61 no Reino Unido. Ó, o candle dessa semana, alta de 3,86 em Paris, neutraliza o candle da semana anterior, rompe as duas médias. O índice DAX, ele rompe as duas médias. Na verdade, ele respeita a média de 21, rompe a de 5, neutraliza o candle anterior, subindo 3,37. Vejam, por exemplo, o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, subindo 4,16. Então, quer dizer, uma semana amplamente favorável. O Brasil ficou para trás, mas vai correr atrás do prejuízo, digamos assim. E talvez a gente tenha uma alta, quem sabe, de 2, 3% na próxima semana. O DXY, por exemplo, caiu forte, o dólar não acompanhou, é mais um case aqui no Brasil, então o nosso dólar está atrasado. Isso reforça a ideia da busca por 4.740 na próxima semana. E vamos ver o Ibovespa em dólares. Ibovespa em dólares, alta de 1,25, claramente o Mastro Bandeira, percebam o teste do topo anterior, aqui a 23.868, veio exatamente nessa região, topo marcado em maio de 2022, posteriormente em outubro. E nós temos o BOVA11, por exemplo, nesse momento está caindo 0,14, deve fechar a semana levemente positivo, mas é uma ideia aqui de Mastro Bandeira, alargamento também, correto? Então ele tem condições de buscar a parte alta. Existe uma simetria em V, que remete a 118,06. E sobre o Ibov, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa para falar de forma coletiva aqui. Acho que não, tá tudo certo.
Na verdade é aquele de sempre. À tarde eu vou fazer stories, fazer o clique também. E os outros recados eu já passei anteriormente. Acho que eu tinha anotado alguma coisa aqui, mas acho que eu já passei. Acho que está tudo certo. Então, por exemplo, né, fazendo um estudo... Não, tudo certinho, sim. Eu passei ao longo da gravação. Então, por exemplo, o Ibov, vejam só. Aqui eu vou trazer a tela, eu vou trazer o semanal e o mensal. O gráfico mensal, por exemplo, a gente teve uma alta forte de 9% no mês passado e agora está subindo 0,47. Pessoal, está mantendo o sinal que a gente teve em julho. Além disso, eu tenho um ombro, cabeça ombro invertido no mensal. Então o mercado é para cima. Ombro, cabeça ombro invertido. Eu trago os estudos para o semanal, eu consigo ver o ombro, cabeça ombro invertido. E o mastro bandeira no semanal. Então é uma região, lembram? Abril e outubro do ano passado derrubou o preço, mas já logo derrubou. Ó, bateu, caiu. Bateu, caiu. Dessa vez, bateu e está segurando. 4 semanas de lado, 0,18 de alta, depois 0,75 de queda. Ó, eu vou fazer a conta aqui com vocês, para explicar numericamente. Então, essa semana, 0,18 de alta. Aqui, 0,18 de alta. Aí eu tenho menos 0,75. Aí na outra semana sobe 0,69. Aí essa semana, menos 19. Quer dizer, eu estou há 4 semanas negociando sem sair do lugar, 0,07. Entende? Só que nas ocasiões anteriores, em abril e em outubro, logo começou a cair. Então é diferente o movimento que a gente tem nesse momento. É um movimento diferente. Então nós temos aqui um alargamento, uma simetria em V que fala em 121,99. Quais são os pontos-chave? Eu vou marcar aqui. Os pontos-chave são esse ponto, que é o 120,519, e esse ponto. Correto? São esses a serem vencidos. Sobre o milho luta para formar fundo, aparentemente temos uma acumulação. Dei um F25 de lado, pouco interessante, acho que quem vendeu realizou e é isso. E o mini dólar, semana que vem, acho que finalmente bate no objetivo, 750 pontos, tem simetria em A no diário, 4783 e 500 é o alvo e o fundo 4752 deve ser testado. Médias cruzadas em modo compra, sem novidades em relação ao mini dólar. Então, ainda hoje deve se aproximar de novo aqui da região de 4.800. Eu até apontei, né, no Telegram que ele buscaria 4.790, ele fez, mas aí repicou, já tem sombra superior, daqui a pouquinho encosta nos 4.800, 4.795 por ali. Sobre o mini índice, ele foi a 120,320, eu comentei sobre o racional, né, mais cedo, quando ele estava perto da mínima. Ele quase foi no objetivo intraday do racional do YouTube, mas ele deve daqui a pouquinho buscar 120,400, que é onde está a média de 21 por aqui. E eu não duvido, pessoal, que o Ibov, o BOVA11, feche, ele recupere esse 0,5% de queda e feche pertinho do 0 a 0 nessa sexta-feira. Seria o caminho mais natural. E sobre o mini índice ainda eu vou traçar aqui uma linha de tendência. Percebam que o mercado tocou uma LTA. Então vejam aqui. Então aqui ele montou fundo,
Aqui ele montou fundo, então a tendência é que ele o faça novamente. Ok? Então tá entregue, é isso aí, saúde e paz a todos, top traders, a casa do investidor, professor Wagner Cartano, melhor amigo do investidor. Se você puder deixar o like, compartilhar e atuar na área de comentários, se inscrever no canal, eu fico muito feliz e honrado. Top traders, vamos em frente, firmes na luta.